No final do verão de 1929, os residentes de Düsseldorf, uma cidade no oeste da Alemanha, começaram a temer o que acreditavam ser vários assassinos desconhecidos que estavam rondando as ruas e se aproveitando de indivíduos vulneráveis. Ninguém estava seguro dos assassinos, cujos perfis de vítimas variavam de homens adultos a crianças pequenas. Essa ampla gama de alvos é o que levou os investigadores a acreditar que várias pessoas eram responsáveis pelos assassinatos, sendo a vítima mais jovem uma menina de 5 anos. Quando Peter Kürten, de 47 anos, se entregou à polícia na primavera de 1930, alegando ser responsável pelos crimes cometidos pelo vampiro de Düsseldorf, foi uma surpresa para muitos. Não apenas a polícia, que ainda considerava a ideia de que os recentes assassinatos eram o resultado de várias pessoas, mas também sua própria esposa, que não considerou por um momento que Kürten era capaz de cometer tais crimes horríveis. Apesar de algumas respostas terem surgido, muitas perguntas ainda persistiram. Quem era Peter Kürten e o que o levou a se tornar um assassino tão brutal? Neste documentário, pretendemos esclarecer estas e outras questões enquanto examinamos o perturbador caso de Peter Kürten, o vampiro. Vamos fazer isso com amor. De acordo com os relatos, Peter Kürten teve uma criação muito sombria e violenta. Nascido em 26 de maio de 1883, na atual Mulheim, um bairro de Colônia, Kürten era o mais velho de 13 filhos. Ele passou sua infância na pobreza, onde 2 de seus irmãos mais novos morreram na infância. Sua família morava em um apartamento de 1 quarto. Sua juventude foi marcada por abusos físicos, muitas vezes nas mãos de seu pai, que era um moldador de areia por profissão, mas também um bebedor inveterado que, em bebedeiras, passava seu tempo em casa batendo em sua esposa e filhos. Um homem impiedoso, o pai de Kürten, frequentemente reunia seus filhos diante dele, onde os forçava a assistir enquanto sua mãe era estuprada. Por sua vez, a mãe de Kürten foi forçada a suportar um casamento violento e sem amor. Na Alemanha do século XIX, ela não tinha outras opções. Não foi até 1897 que ela conseguiu se libertar do marido quando foi presa por incesto, após ele ter estuprado repetidamente a filha mais velha do casal, que tinha 13 anos na época. Logo após a sentença, a mãe de Kürten conseguiu uma ordem de separação. Posteriormente, ela se casou e mudou-se para Düsseldorf. Acredita-se que Kürten, aos 9 anos de idade, cometeu seus primeiros assassinatos quando empurrou um amigo, que sabia ser um mau nadador, de uma jangada enquanto brincavam no rio Reno. Outro garoto que presenciou o afogamento da criança pulou na água para resgatá-lo. Kürten empurrou ambos os meninos para baixo da jangada, segurando o nadador mais forte até que ambas as crianças morreram. Posteriormente, descobriu-se que eles morreram por afogamento acidental e o Kürten, de 9 anos, nunca foi suspeito de envolvimento. Por essa época, ele se tornou amigo de um vizinho, um capturador de cães local que morava no mesmo prédio que os Kürtens. Kürten começou a acompanhar o capturador de cães em suas rondas e logo foi exposto a mais violência grotesca quando o homem começou a matar, torturar e abusar sexualmente dos caninos. Não demorou muito para Kürten começar a imitar seus métodos, descontando a frustração e o abandono que sentia de sua família nas criaturas indefesas que eram apreendidas por seu novo amigo. Porém, este não foi o único amigo que Kürten fez quando criança. Ele frequentemente fugia de casa por semanas devido ao abuso que sofria nas mãos de seu pai e passava esses períodos na companhia de pequenos criminosos e outros desajustados. Com esses companheiros, aprendeu sobre os pequenos crimes que o ajudariam a se alimentar e vestir enquanto vivia nas ruas.
Curtin era conhecido por ser um bom aluno, mas lutava para ser consistente devido ao abuso que sofria em casa. Como filho mais velho, Curtin frequentemente sofria mais do que seus irmãos. Sobre o abuso de seu pai, ele diria mais tarde: "Eu nunca amei meu pai, mas sempre tive medo dele. Eu conheci meu pai como um monstro desde cedo." Os comportamentos que Curtin aprendeu com seu amigo abusador de animais logo se tornaram evidentes quando, aos 13 anos, ele iniciou seu primeiro namoro. Ela permitiu que Curtin a despisse e a tocasse, mas rejeitou suas tentativas de fazer sexo. Como resultado, Curtin sexualmente frustrado começou a abusar de animais nos estábulos locais, incluindo ovelhas, porcos e cabras, enquanto se envolvia em bestialidade. Ele afirmou mais tarde que obtinha o maior prazer ao esfaquear os animais logo antes de atingir o orgasmo. Como resultado dessa descoberta, ele frequentemente começou a esfaquear e cortar as criaturas que abusava para atingir um orgasmo. Ele foi eventualmente descoberto esfaqueando um porco e mais tarde afirmou que esse padrão de comportamento cessou após ser pego. É relatado que por volta dessa época, Goethe tentaria estuprar a mesma irmã que era sujeita a abusos sexuais por parte de seu pai. Depois de deixar a escola em 1897, o pai de Curtin insistiu que ele se tornasse um Mulder como ele. Então, o adolescente concordou e conseguiu emprego como aprendiz de Mulder. Por 2 anos ele trabalhou, até que eventualmente se cansou disso, pois era frequentemente espancado e repreendido durante seu emprego. Ele resolveu roubar cerca de 300 marcos e qualquer dinheiro que encontrasse na casa de seu empregador antes de fugir da cidade. Mudou-se para a cidade de Koblenz, onde ele iniciou um relacionamento com uma profissional do sexo anos mais velha. Ele afirmou que essa mulher permitiria que ele fizesse o que quisesse sexualmente e se submeteria a todos os seus desejos, não importa o quão distorcidos. No entanto, apenas um mês depois de chegar em Koblenz, ele foi pego pelas autoridades e posteriormente acusado de invasão de propriedade e roubo, crimes pelos quais foi condenado, recebendo 1 mês de prisão como punição. Curtin foi solto da prisão em agosto de 1899, mas não foi dissuadido da vida criminosa por sua estadia atrás das grades, retomando imediatamente a prática de pequenos delitos. Ele passaria os próximos 19 anos de sua vida entrando e saindo da prisão, e mais tarde alegou que o horrível tempo que passou no sistema penal o levou a se fixar em vingar-se da sociedade. Entre 1899 e 1918, Curtin seria acusado de múltiplos roubos, atos de violência, deserção, incêndio criminoso e até tentativa de assassinato. Ele realmente começou a abraçar sua vida de crime. Bonito e carismático, ele facilmente atraía mulheres quando adulto. Porém, suas tendências violentas, falta de empatia e pouca compreensão sobre as pessoas e suas emoções dificultavam formar e manter laços adequados com as mulheres que namorava. Em sua confissão em 1930 aos investigadores, Curtin afirmou ter cometido seu primeiro assassinato em novembro de 1899. De acordo com sua história, ele pegou uma garota de 18 anos e a convenceu a ir com ele para Hofgarten, um jardim público em Düsseldorf. Aqui, o casal se envolveu em sexo antes de Curtin estrangulá-la com suas próprias mãos. Ele acreditava tê-la matado e abandonou seu corpo no local. Notavelmente, não existem registros para corroborar essa história. Nenhum corpo foi recuperado nos jardins na época do suposto assassinato, e houve alguma especulação de que a vítima sobreviveu a este ataque, possivelmente não relatando o ataque à polícia. Curtin acrescentou que ao realizar esse ato, ele provou a si mesmo que tal violência era a única coisa que poderia levá-lo ao êxtase sexual máximo. 1 ano após este ataque, em 1900, Curtin foi preso por fraude. Ele seria preso novamente no mesmo ano pela mesma acusação, mas desta vez, outras acusações foram adicionadas, incluindo roubo e tentativa de homicídio com arma de fogo. Como resultado, ele recebeu 4 anos de prisão. Após sua libertação em 1904, ele foi convocado para o exército imperial alemão e enviado para Metz, em Lorraine,
onde serviu no 98º Regimento de Infantaria. Porém, não demorou muito para Curtin decidir que a vida militar não era para ele, e posteriormente desertou. Mais tarde, naquele ano, ele começou a cometer ataques de incêndio criminoso e parecia obter algum tipo de satisfação ao observar de uma distância segura enquanto os bombeiros tentavam apagar o incêndio que ele havia iniciado. Muitos desses incêndios ocorreram em celeiros e palheiros, e ele depois admitiu aos investigadores que havia cometido cerca de 24 incêndios criminosos até sua prisão em 1930. Ele confessou nesse momento que ficava sexualmente excitado com os incêndios e também esperava, quando os iniciava, que incendiaria os sem-teto que se abrigavam nessas estruturas. O primeiro assassinato documentado de Curtin ocorreu em 25 de maio de 1913. Ele recordou o evento durante o julgamento em 1931. Eu havia estado a roubar, especializando-me em bares públicos ou estalagens onde os proprietários viviam no andar de cima. Em um quarto acima de uma estalagem em Kolmulheim, descobri uma criança de cerca de 10 anos a dormir. A cabeça dela estava voltada para a janela. Agarrei-a com a minha mão esquerda e estrangulei-a por cerca de 1 minuto e meio. A criança acordou e lutou, mas perdeu a consciência. Eu tinha comigo uma pequena mas afiada faca de bolso e segurei a cabeça da criança e cortei a sua garganta. A criança a que Curtin se referia era uma menina de 9 anos chamada Christine Klein, a qual ele descobriu enquanto roubava uma taverna na atual colônia. Ele relatou que o ataque durou cerca de 3 minutos e acrescentou, horrivelmente, que ejaculou ao ouvir o sangue do ferimento no pescoço de Christine pingar no chão. Depois de cometer o crime, ele trancou a porta de novo e saiu. No dia seguinte, Curtin voltou à área para beber em uma taverna em frente ao local onde matou Christine. Ele ouvia as conversas ao seu redor para descobrir o que os locais pensavam do evento. Ele lembrou mais tarde que sentiu um forte prazer com o nojo e a indignação demonstrados pelos frequentadores do pub. Curtin também admitiu obter uma sensação extrema de excitação sexual com o incidente, pois às vezes viajava para visitar o túmulo da jovem e afirmava que quando manuseava a terra que o cobria, ejaculava espontaneamente. Curtin não foi suspeito no caso de Christine. Ele era praticamente desconhecido aos investigadores que apuravam o homicídio dela. Em vez disso, foi seu tio, que havia discutido com seu pai pouco antes de sua morte, que se tornou o suspeito número 1. O tio teria dito ao pai que faria algo que ele lembraria por toda a vida, durante uma briga verbal. Embora o tio tenha sido acusado de assassinato, ele foi felizmente absolvido por um júri, que considerou as provas insuficientes. Como a polícia não tinha mais pistas no caso e nenhum outro indivíduo suspeito para investigar, o assassinato de Christine ficou sem solução por 18 anos. No entanto, a deserção militar de Curtin logo o alcançaria. Ele foi julgado pelos tribunais militares e condenado por este crime, além de múltiplas acusações de incêndio criminoso, roubo e tentativa de roubo. Ele acabou recebendo 6 anos de prisão e cumpriu a pena em Münster, mas passou a maior parte dela em confinamento solitário devido à insubordinação. Isso resultou em 2 anos adicionais à sua pena. Curtin afirmou mais tarde que essa passagem pela prisão foi o que o levou a desenvolver fantasias sexuais violentas e gráficas pela primeira vez. Quando ele pensava em matar, ficava sexualmente excitado. Os anos mais significativos na vida de Curtin foram de 1921 a 1925, quando ele se estabeleceu em Altenburg após sua libertação. Nesse período, não há registros de que ele tenha cometido pequenos delitos ou assassinatos. Ao que tudo indica, ele passou esses 4 anos de sua vida como muitos outros homens de sua idade, ficando noivo de uma mulher chamada August Scharf. August nasceu em 20 de fevereiro de 1880 em Wilkow, Polónia. Em 1896, ela se mudou para Berlim e trabalhou como empregada doméstica. Porém, um ano depois, ela se mudou para Leipzig para morar com seu irmão. Uma mulher aparentemente comum na superfície, August tinha um passado assassino próprio.
Em 1903, August conheceu um técnico em horticultura anônimo. Apesar da promessa de casamento, 7 anos depois, ele a quebrou. Os pais dela, furiosos, buscaram advogados para resolver a discordância financeiramente. Mas para 30 anos isso não bastou. Tomando as rédeas da situação e movida pela raiva, frustração e deslealdade, August confrontou seu ex-amante em sua casa e o matou a tiros. Ela foi condenada a 5 anos de prisão em 1911, mas foi libertada antecipadamente em 1915. Após um período em Leipzig com a irmã, August se mudou para Altenburg em 1921, onde conheceu Curtin. Ela lembrou que inicialmente não gostava totalmente dele, mas algo parecia mudar, pois os dois acabaram se casando após 2 anos de namoro. Embora ela tenha dito a Curtin que havia matado seu ex, ele nunca lhe contou sobre seus crimes até pouco antes de se entregar às autoridades em 1930. Por todas as contas, ele nunca foi violento com August e parecia ter sido um marido comum e até mesmo amoroso. Curtin, no entanto, lembrou que, embora ela nunca tenha visto seu lado violento, ele só conseguia fazer sexo com ela enquanto fantasiava cometer atos violentos contra outras pessoas. Por volta dessa época, Curtin também manteve um emprego estável e se tornou um ativo sindicalista. Ainda assim, ele permanecia um solitário, incapaz de formar laços duradouros com os colegas. Em 1925, Curtin e August retornaram a Düsseldorf. Após a mudança, o comportamento de Curtin foi descrito como deteriorado, pois ele começou vários casos, um com uma criada chamada Tid e outro com uma empregada chamada Match. Curtin submeteu ambas as mulheres a estrangulamento durante o sexo, e ele até mesmo teria dito uma vez a Tid: "Isso é o que significa amor." August descobriu os casos, e as duas mulheres contaram versões distintas. Mash alegou que Curtin a havia estuprado, enquanto Tid o denunciou à polícia, observando que ele a havia seduzido. Apesar da acusação de estupro ter sido retirada, Curtin foi condenado a 8 meses de prisão por sedução e comportamento ameaçador. Ele cumpriu 6 meses de pena e foi libertado antecipadamente, com a condição de deixar Düsseldorf. No entanto, apelou da decisão, o que lhe permitiu ficar na cidade. Deste ponto em diante, os crimes de Curtin parecem ter escalado. Em 3 de fevereiro de 1929, ele seguiu uma mulher de meia-idade chamada Apollonia Kuhn pelas ruas da cidade, esperando o momento certo para atacar. Não foi até que ela estava escondida da vista de possíveis testemunhas por arbustos que ele finalmente a atacou, agarrando-a pelas lapelas do casaco e gritando: "Não, Ro! Não grite!" Curtin então arrastou Apollonia para fora da vista, para a vegetação próxima, antes de esfaqueá-la com um par de tesouras afiadas. Quando ela começou a gritar por ajuda, Curtin, com medo de ser pego, fugiu da cena. Ele conseguiu esfaquear Apollonia 24 vezes, ao redor da cabeça, tronco e braços, com alguns golpes sendo tão severos que atingiram seus ossos. Apesar da brutalidade do ataque, no entanto, Apollonia sobreviveu. 6 dias depois, em 9 de fevereiro por volta das 9 da manhã, trabalhadores encontraram um corpo sob uma sebe perto do local onde estavam, no distrito de Flingern, em Düsseldorf. O corpo pertencia a Rosa Oligar, de 9 anos. Ela estava totalmente vestida e coberta por uma capa, mas parte do tecido havia sido queimado e cheirava a gasolina. Havia 13 feridas no lado esquerdo do peito de Rosa, 5 das quais haviam perfurado o coração. O Dr. Karlberg, um psiquiatra que escreveu um livro sobre Curtin em 1931, observou que a morte da pequena menina teria sido rápida, pois não havia sangue no local onde o corpo de Rosa foi encontrado. Concluiu-se que ela foi assassinada em outro local. Além disso, foi determinado que o fogo que queimou suas roupas e partes de seu rosto e cabelo foi aceso após a morte. A morte de Rosa ocorreu entre 6 e 7 horas no dia 8 de fevereiro, na noite antes de ela ser encontrada. Ela havia visitado uma amiga à tarde e partiu por volta das 6 da tarde para voltar para casa e para sua mãe antes de escurecer. Era uma viagem curta que envolvia a menina de 9 anos pegar uma trilha pública. Porém, durante essa curta viagem, ela sumiu.
Após ser sequestrada por Curtin, ela foi estrangulada até desmaiar e então esfaqueada com uma tesoura. Relatos indicam que ele ejaculou enquanto esfaqueava Rosa. Ele também ficou sexualmente excitado depois de atear fogo ao corpo dela, supostamente atingindo o orgasmo ao ver as chamas. Após 5 dias, Curtin atacou novamente. Desta vez, a vítima foi 45 anos encontrado morto nos arredores da cidade, no distrito de Flingern. Rudolph foi esfaqueado 20 vezes, com o ataque sendo fortemente concentrado em seu pescoço, que sofreu 16 ferimentos. 3 dos 20 ferimentos sofridos provaram ser fatais: uma facada no templo, uma facada no pescoço e um ferimento adicional nas costas. O ferimento de Rudolph sugeriu que ele havia sido atacado por trás, e foi determinado que ele estava saindo de um pub para voltar para casa bêbado antes do ataque fatal. Concluiu-se que ele foi atacado entre 20 e 3h e meia-noite, porém, seu corpo só foi descoberto na manhã seguinte. Curtin, após a descoberta do cadáver, supostamente retornou à cena do crime para conversar com os investigadores, onde ele falsamente informou a um oficial que havia ouvido sobre o assassinato por telefone. Embora as vítimas desses crimes fossem muito diferentes, os investigadores concluíram que um perpetrador era o culpado por várias razões. Os 3 incidentes ocorreram no distrito de Flingern, da cidade ao anoitecer. Em segundo lugar, todas as vítimas foram esfaqueadas várias vezes em rápida sucessão. Em terceiro lugar, cada vítima sofreu uma facada no templo. E por último, não havia outros motivos como roubo presentes. Criminologistas notaram o quão estranho era o perpetrador, já que a maioria dos assassinos tende a mirar vítimas semelhantes. Por meses, o assassino em Düsseldorf ficou em silêncio. Entre março e julho de 1929, Curtin tentou e falhou em estrangular 4 mulheres, mas foi o trabalho de outro indivíduo violento que chamou a atenção da polícia durante a primavera daquele ano. Erna Penning tinha 16 anos na noite de 2 de abril quando foi agredida. Enquanto caminhava para casa, ouviu passos atrás de si, mas não pensou que fosse algo sinistro inicialmente. Ao invés disso, Erna acreditou ser seu amigo, então levantou a gola do casaco para esconder o rosto e pregar uma peça. Mas de repente, uma corda foi jogada sobre sua cabeça. Erna lembrou que tinha as mãos sob a corda e, com toda a força, tentou impedir o homem de apertar o laço. Vi que ele estava muito agitado, fazendo grandes esforços para apertar o laço. Tropecei no fosso a caminho do banco. O homem segurava o laço com uma mão, enquanto a outra me estrangulava. O perpetrador manobrou Erna para as costas dela e se ajoelhou para continuar estrangulando-a. Lutando pela vida, a jovem de 16 anos agarrou o nariz do agressor e apertou as narinas, conseguindo afastá-lo por 1 minuto para se levantar. Neste ponto, o homem parecia ter admitido a derrota, pois se afastou dela e tirou a corda, sem dizer nada. Aproveitando a oportunidade, Erna fugiu, escapando naquela noite com vida. Um dia depois, o agressor atacou novamente. Na noite de 3 de abril, uma mulher estava caminhando por uma rua mal iluminada quando ouviu passos atrás dela e sentiu alguém se aproximando rapidamente. Ela diminuiu o passo para deixar a pessoa passar, mas o homem deve ter pulado nela muito rapidamente porque de repente algo foi jogado sobre sua cabeça e ela foi puxada violentamente para trás. Ela não conseguiu gritar por ajuda, pois o homem havia enfiado um lenço em sua boca e ele a arrastou com sucesso para trás da estrada para um campo próximo. Ele continuou a apertar o laço e ouviu a respiração da mulher antes de arrastá-la mais 10 metros através da escuridão. Em sua declaração posterior, ela disse que ouviu passos se aproximando e tentou gritar, mas não conseguiu. Eu lutei com as minhas pernas. Foi então que fui solta e o homem virou e correu pelo campo. Afrouxei a alça e me arrastei em direção às pessoas na estrada. Outro homem viu este ataque e informou as autoridades. Vi um homem arrastando uma mulher pelos campos atrás dele. Ela estava sendo arrastada pelo chão, mas não de 4. Foi logo descoberto que o autor desses 2 ataques era um jovem de 20 anos chamado apenas de Stausberg nas fontes. Ele foi provado ser o agressor devido às suas confissões detalhadas que coincidiam com os relatos das vítimas. Devido ao nível de violência demonstrado nesses ataques,
os investigadores especularam que ele era responsável pelos 3 assassinatos em Flinkern. Quando confrontado com essa teoria, Stavsberg supostamente confessou, mas sua história sobre o assassinato de Rosa Oligar não coincidia com os fatos do caso. Mesmo assim, as autoridades queriam ter encontrado o culpado. Apenas quando o verdadeiro assassino atacou novamente, enquanto Stavsberg estava em tratamento psiquiátrico, perceberam o erro cometido. Em 8 de agosto, Curtin encontrou Maria Hahn, uma jovem mulher que ele descreveu como uma garota à procura de casamento. Eles combinaram um encontro para 11 de agosto, alguns dias depois. Naquele dia, o casal passou horas juntos antes de Curtin atrair Maria para um prado para tirar sua vida. Ele a estuprou, estrangulou e esfaqueou repetidamente, admitindo mais tarde aos investigadores que ela frequentemente implorava pela vida enquanto ele alternadamente a estrangulava, esfaqueava ou sentava em seu corpo enquanto esperava que ela morresse. 1 hora após o horrível ataque começar, Maria finalmente faleceu. Diferente de muitas de suas vítimas, Curtin decidiu tentar esconder o corpo enterrando Maria em um campo de milho, pois ele estava preocupado que sua esposa visse o sangue em suas roupas e o associasse ao assassinato caso fosse noticiado. Várias semanas após o assassinato, ele retornou ao local onde havia enterrado o corpo com a intenção de desenterrar Maria e pregar seus restos em uma árvore, em uma falsa crucificação que causaria indignação e repulsa ao público. Mas ele descobriu que o corpo de Maria era pesado demais para levantar assim. Ele afirmou mais tarde que abraçou e acariciou o cadáver antes de enterrar o corpo novamente, acrescentando que frequentemente retornava ao local do sepultamento e toda vez que pensava no que estava ali enterrado, sentia-se satisfeito. Após este assassinato, Curtin decidiu mudar sua arma de escolha, optando por uma faca na tentativa de persuadir as autoridades de que havia vários indivíduos assassinos envolvidos em seus diversos ataques. Em 21 de agosto, ele esfaqueou 3 indivíduos em ataques separados. Todos sobreviveram ao ataque. As vítimas relembraram que os criminosos não os conheciam, e os encontros foram curtos e repentinos. 3 dias depois, na noite de 24 de agosto, Gertrude Hamacher, de 5 anos, e sua irmã adotiva, Louisa Lenzen, de 14 anos, saíram juntas, mas nunca voltaram para casa. Os pais, preocupados, começaram a buscar as crianças, mas nenhum sinal delas foi achado. Foi apenas às 6 da manhã do dia seguinte que seus corpos foram encontrados em um lote, a 200 metros de sua casa. As crianças estavam de bruços, vestidas, e não sofreram abuso sexual. Porém, as 2 meninas foram estranguladas e tiveram a garganta cortada. Gertrude sangrou até a morte depois que uma artéria foi cortada. Descobriu-se depois que Curtin tinha visto as duas. O homem se aproximou das meninas e mandou Louisa buscar cigarros para ele em troca de dinheiro. Assim que ela se foi, ele matou Gertrude, depois tirou a vida de Louisa quando ela retornou. De maneira perturbadora, Curtin também supostamente sugou sangue de várias feridas de Louisa, uma prática que ele continuaria a realizar em vários outros assassinatos, o que eventualmente lhe rendeu o apelido de Vampiro de Düsseldorf. No mesmo dia em que os corpos das jovens foram descobertos, Curtin atacou uma criada de 26 anos chamada Gertrude Schultz. Curtin pediu a Gertrude para acompanhá-lo a um mercado ao ar livre e depois passaram algum tempo nos prados próximos. Porém, quando Curtin tentou se envolver sexualmente com a jovem de 26 anos, foi rejeitado. De acordo com relatos, Gertrude disse a ele que preferiria morrer a fazer sexo com ele, ao que Curtin gritou: "Então você vai morrer." Ele a esfaqueou na garganta antes de esfaqueá-la várias outras vezes. A última perfuração foi tão violenta e agressiva que a lâmina de sua adaga se quebrou. Curtin fugiu, mas as pessoas próximas ouviram os gritos de Gertrude e a socorreram. Felizmente, ela sobreviveu aos seus ferimentos, mas infelizmente, ela não conhecia realmente Curtin e não conseguiu fornecer aos investigadores uma descrição dele. Em setembro, Curtin matou mais 2 vezes, usando facas antes de trocar para o uso de martelos. Uma criada de 31 anos chamada Ida Reuter foi sua primeira vítima de martelo. Ela foi encontrada morta em 30 de setembro. Diferente das vítimas anteriores de Curtin, Ida havia sido posicionada, suas roupas desarrumadas e suas pernas separadas. As evidências mostraram que ela foi arrastada até o local onde foi encontrada.
e o criminoso levou sua roupa íntima e os pertences de sua bolsa. Curtin havia encontrado Ida na estação de Düsseldorf e a convenceu a ir com ele a um café próximo antes de decidirem fazer uma caminhada juntos por um jardim público. Aqui ele a golpeou na cabeça com seu martelo antes de estuprá-la. Curtin infligiu mais ferimentos em Ida com a arma depois disso. Embora ela tenha implorado por sua vida, ele não se importou e continuou brutalmente com o ataque. Elizabeth Doria, uma jovem empregada de 22 anos, encontrou Curtin em frente a um teatro em 11 de outubro. De maneira semelhante ao que aconteceu com Ida, o casal foi a um café antes de pegar um trem para Grafenberg, onde caminharam ao longo do rio Klein-Dussel. Aqui, Elizabeth foi atingida uma vez com um martelo antes de ser sexualmente agredida. Depois, Curtin desferiu vários golpes na cabeça da jovem de 22 anos e a deixou para morrer. Elizabeth foi encontrada em coma na manhã seguinte e morreu um dia depois devido aos ferimentos. Em 25 de outubro, uma mulher de 34 anos que voltava para casa no distrito de Flingern foi abordada por um homem posteriormente identificado como Curtin. Ele supostamente disse a ela: "Não está com medo? Já aconteceram muitas coisas aqui." A mulher o ignorou e continuou andando, e ele acompanhou o passo dela. Uma hora depois, ela foi hospitalizada após ser achada inconsciente. A mulher não se lembrava de ter sido atingida na cabeça com um martelo. Naquela noite, outra mulher foi atacada no Hofgarten. Embora ela tenha sido nocauteada, logo recuperou a consciência e foi à delegacia próxima, onde foi posteriormente levada ao hospital. Ela recebeu 4 golpes na cabeça, com indícios de que o martelo de Curtin quebrou durante o ataque. O último assassinato de Goethe foi em 7 de novembro de 1929, quando ele encontrou 5 anos no distrito de Flingern. Ele convenceu a pequena garota a acompanhá-lo até alguns terrenos baldios próximos, onde ele a estrangulou e a esfaqueou 35 vezes. Em algum momento durante o ataque, Goethe agrediu sexualmente Gertrude. Horrivelmente, o Dr. Karlberg sugeriu em seu relatório que isso ocorreu enquanto a menina de 5 anos estava morrendo. Nesse momento, os assassinatos já haviam sido atribuídos ao vampiro de Düsseldorf, e as autoridades concluíram que vários assassinos estavam à solta devido às grandes diferenças nas vítimas, armas de assassinato e ao fato de que algumas vítimas foram mortas e outras simplesmente feridas. Até o final de 1929, a polícia de Düsseldorf havia recebido mais de 13.000 cartas do público, e cada pista foi meticulosamente seguida. Durante a investigação, os detetives entrevistaram mais de 9.000 pessoas e coletaram 2.650 pistas. Uma lista com mais de 90.000 suspeitos foi compilada. Em novembro de 1929, 3 meses após matar Maria Hahn, Curtin enviou uma carta anônima para um jornal local e para as autoridades, onde confessou o crime e explicou que o corpo de Maria havia sido enterrado em um campo. Ele incluiu um mapa desenhado e descreveu onde estavam os restos mortais. O relato era detalhado o suficiente para os investigadores considerarem-no crível e localizarem o sepultamento, recuperando os restos mortais de Maria em 15 de novembro. A análise da caligrafia revelou que Curtin escreveu ambas as cartas, incluindo instruções sobre a localização do corpo de Gertrude Albermann, encontrado no mesmo dia em que a carta foi recebida. Após assassinar Gertrude Albermann, de 5 anos, entre fevereiro e maio de 1930, Curtin feriu mais 10 pessoas, embora não tenha cometido outros homicídios. Ele desconhecia que um desses ataques causaria sua ruína. Em 14 de maio, Maria Budlik, de 20 anos, foi abordada por um homem não identificado na estação de Düsseldorf. Ela disse que buscava trabalho e alojamento. O homem se ofereceu para levá-la a um albergue local. No entanto, Maria ficou preocupada quando o homem tentou levá-la através de um parque mal iluminado e pouco povoado, e ela se recusou a entrar na área. Com isso, o casal iniciou uma discussão. Outro homem, mais tarde revelado ser Curtin, então se aproximou da mulher e perguntou se estava tudo bem. O homem não identificado saiu e Curtin se ofereceu para levar Maria de volta ao apartamento dela para comer. Embora ela tenha concordado, em sua casa ela disse a ele que não estava interessada em ter relações sexuais com ele. Inicialmente, Curtin pareceu não se incomodar com isso e disse que a levaria para um hotel,
mas em vez disso ele a atraiu para a floresta de Graftonberg, agarrou-a pelo pescoço e tentou estrangulá-la enquanto a estuprava. Maria começou a gritar e Curtin a soltou, permitindo que ela escapasse. Maria nunca relatou o incidente à polícia, mas escreveu sobre o calvário em uma carta para um amigo, que ela endereçou incorretamente, levando a ser aberta por um funcionário dos Correios. Ao ler o conteúdo, o funcionário encaminhou a carta para a polícia, que se perguntou se o homem que havia agredido Maria estava de alguma forma ligado à recente onda de agressões e assassinatos. Ela foi entrevistada por investigadores, mas não se lembrou do endereço exato do homem que a atacou. Embora ela tenha conseguido levá-los à propriedade, a proprietária confirmou que o inquilino do quarto era Peter Curtin. Curtin não estava em casa quando eles chegaram, mas retornou logo depois e viu policiais no corredor comum do prédio. Como resultado, ele saiu sem voltar para o quarto. Ele agora sabia que sua identidade era conhecida pela polícia e, preocupado que seria associado aos seus crimes, contou à sua esposa August que havia estuprado Maria Budlick e estava com medo de ser condenado a 15 anos por causa de seu histórico criminal passado. August concordou com sua breve partida. Curtin ficou em um distrito diferente de Düsseldorf por mais de uma semana, retornando para casa em 23 de maio. No entanto, algo nele parece ter mudado após seu retorno, pois ele decidiu contar a August que ele era o vampiro de Düsseldorf e a encorajou a entregá-lo para que ela recebesse a recompensa disponível. Ela o entregou aos investigadores no dia seguinte, sem precisar de um segundo aviso. Ela ficou chocada com o nível de violência do marido, notando que, apesar de seus antecedentes criminais, não imaginava que ele fosse capaz de tamanha brutalidade. Curtin foi preso sob a mira de uma arma pela polícia, do lado de fora de uma igreja, no mesmo dia em que sua esposa o entregou. Curtin, por sua vez, não resistiu e, enquanto estava sob custódia, confessou livremente seus crimes, dizendo aos detetives que também era responsável pelo assassinato de Christine Klein, a menina de 9 anos que ele havia matado durante um roubo em 1913 e pela tentativa de assassinato de Gertrude Franken em 1913. Nenhum desses casos fora previamente atribuído ao vampiro de Düsseldorf. Curtin admitiu 68 crimes, incluindo 9 assassinatos e 31 tentativas de assassinato. Ele alegou que esses atos horríveis que ele realizou ao longo das últimas décadas foram resultado das injustiças que sentiu que sofreu ao longo de sua vida, desde seu tempo miserável passado na prisão até a criação sombria que teve quando criança. Ele relatou a psiquiatras que a visão do sangue das vítimas era suficiente para atingir o orgasmo. Afirmou ter consumido o sangue de várias vítimas, bebendo da garganta e do templo de algumas e lambendo das mãos de outra. Durante o assassinato de Maria Hahn, ele explicou que consumiu tanto sangue dela que vomitou. Curtin foi julgado em Düsseldorf em 13 de abril de 1931 acusado de 9 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Curtin inicialmente se declarou inocente por insanidade, mas depois mudou sua declaração para culpado em todas as acusações. No tribunal ele afirmou não ter remorso. Quanto a se a lembrança de meus atos me faz sentir vergonha, eu lhe direi que relembrar todos os detalhes não é desagradável de todo. Eu até gosto disso. Quando questionado pelo juiz se tinha consciência, Curtin respondeu que não tinha nenhuma. Nunca senti qualquer receio na minha alma. Nunca pensei comigo mesmo que o que eu fiz era ruim, mesmo que a sociedade o condene. Meu sangue e o sangue das minhas vítimas devem estar nas cabeças dos meus torturadores. As punições que sofri destruíram todos os meus sentimentos humanos. É por isso que não tenho piedade das minhas vítimas. Quando perguntaram a Curtin por que ele havia confessado seus crimes em primeiro lugar, ele disse ao tribunal que era por causa de August, declarando: "Por que vocês não entendem que eu gosto da minha esposa e que ainda gosto dela? Eu fiz muitas coisas erradas. Eu fui infiel repetidas vezes. Minha esposa nunca fez nada de errado. Mesmo sabendo das minhas muitas sentenças de prisão, ela disse que não me abandonaria. Caso contrário, eu me perderia completamente. Quero proporcionar à minha esposa uma velhice tranquila." Notavelmente,
5 médicos e psiquiatras testemunharam pela acusação que Curtin era legalmente são e perfeitamente controlado de suas ações e impulsos em todos os momentos. Muitos especialistas concordaram que a gratificação sexual era a principal motivação por trás dos assassinatos, e que ele só a alcançava através de atos violentos e da capacidade de ver a dor e miséria infligidas. O Dr. Karlberg testemunhou que os motivos de Curtin eram 90% sadismo e 10% devido à vingança que ele estava tentando infligir depois que começou a sentir que havia sido injustiçado durante sua vida. O Dr. Berg conversou com Curtin em várias ocasiões, pois ele foi extensivamente entrevistado enquanto aguardava o julgamento. Curtin reconheceu durante essas conversas que ele era sexualmente motivado e que associava excitações sexuais com atos cruéis e brutais de violência. A grande maioria de seus crimes foi cometida enquanto August trabalhava à noite. E a quantidade de cortes ou golpes que ele infligia em suas vítimas dependia de quão rápido ele conseguia atingir o orgasmo. Durante essas entrevistas, Curtin também observou que a arma que ele usava não importava para ele, contanto que pudesse fazer sangrar, embora ele admitisse mudar de arma para confundir os investigadores. Ele acrescentou que muitas de suas vítimas de estrangulamento sobreviveram aos ataques, porque ele atingiu o orgasmo muito cedo durante o encontro. Apesar dessas entrevistas gravadas, Burton mais tarde se contradiria ao afirmar que havia cometido assassinato e agressão para se vingar de uma sociedade opressiva. Ele afirmou que buscava vingança pelo abuso que sofreu nas mãos de seu pai e pelo que suportou enquanto estava na prisão. Ele também acrescentou que seus desejos distorcidos começaram a se formar enquanto ele estava encarcerado, explicando que ele havia quebrado regras deliberadamente para que fosse colocado em confinamento solitário, onde teria paz e privacidade para se entregar às suas fantasias. 10 dias após o início do julgamento de Curtin, em 22 de abril, o júri o considerou culpado nas 16 acusações após 2 horas de deliberação. O 48 anos não demonstrou emoção ao ser condenado à morte. Embora ele não tenha recorrido de sua condenação, ele tentou obter um perdão do ministro da Justiça, um conhecido oponente da pena de morte. Contudo, a petição foi oficialmente rejeitada em 1º de julho. Em suas últimas semanas na prisão, Curtin escreveu cartas de desculpas para os parentes de suas vítimas, falou com seu confessor e viu August pela última vez. Em 2 de julho de 1931, às 6 da manhã, Curtin foi decapitado por guilhotina na prisão de Klingelputz, em Colônia. Embora ele não tenha dito nenhuma palavra final, ele supostamente perguntou se ainda poderia ouvir, pelo menos por um momento, o som do seu próprio sangue jorrando do topo do pescoço após sua cabeça ser cortada. Esse seria o prazer para acabar com todos os prazeres. Após sua morte, a cabeça de Curtin foi dividida ao meio e mumificada. O cérebro de uma pessoa foi estudado para explicar seu comportamento violento em vida, mas especialistas não encontraram anormalidades notáveis. No fim dos anos 40, a cabeça de Curtin foi levada aos Estados Unidos da América e exposta no Museu Ripley's Believe It or Not, em Wisconsin Dells, Wisconsin. Os psiquiatras concordam que o comportamento de Curtin resultou de sua necessidade egoísta e desesperada de alcançar gratificação sexual, infligindo dor aos outros para satisfazer seus impulsos. Como muitos dos assassinos em série que examinamos neste canal, parece que Curtin não tinha interesse em assumir a responsabilidade por suas ações, como visto durante seu julgamento quando ele afirmou: "Meu sangue e o sangue das minhas vítimas devem estar na mente dos meus torturadores." Ele acreditava firmemente que não era sua culpa ter se tornado um assassino violento, e que era simplesmente um produto do abuso e negligência de seu pai. O advogado de defesa de Curtin, Dr. Alex Venner, debateu com os diversos especialistas que testemunharam pela acusação. Ele alegou que a vasta gama de violência e atos grotescos que seu cliente havia cometido era certamente um sinal de insanidade. O Dr. Venner achou o assassino em série tão desconcertante que o comparou a um enigma, onde ele disse ao tribunal: "Curtin é o rei dos delinquentes sexuais porque ele une quase todas as perversões em uma única pessoa." Isso é a coisa terrível. O homem Curtin é um enigma para mim. Eu não consigo resolver isso. O criminoso Harmon só matou homens. Landrieu só matou mulheres. Mas Curtin matou homens, mulheres, crianças e animais. Matou tudo o que encontrou.
O Dr. Banner, por sua vez, não estava errado. É talvez o comportamento de Curtin como um assassino em série que é o mais misterioso. Entre suas várias armas estão perfis de vítimas muito diferentes. E sua gama de crimes, ele é um dos assassinos em série mais anormais que conhecemos. Enquanto seus motivos podem ser explicitamente claros, são seus padrões de comportamento, ou a falta deles, e o fato de ele ter rejeitado o perfil clássico de assassino em série que conhecemos hoje, é o aspecto mais intrigante de todo este caso.